Olá, amigos da TV Câmara, de volta com mais uma edição do programa Vereadores em Ação. Agora vamos conversar com o vereador Elias Chediek. Olá, tudo bem, vereador? Graças a Deus, tudo bem, Chico? Vereador, eu quero começar a conversa contigo falando de uma atividade que é muito intensa aqui na Câmara Municipal de Araraquara, que é a produção de indicações. O que é uma indicação? O vereador, todo mundo sabe, pela quantidade e a proximidade com a população, é esse vereador que fica como um para-raio, todo problema procura um vereador, esse vereador vai ver o problema, diagnosticar e encaminhar, fazer uma indicação ao prefeito para que solucione, resolva aquele problema apresentado. E aí tem várias coisas, né? Então, essa indicação nada mais é do que apoiar uma reclamação do prefeito ou da população junto ao prefeito, junto à prefeitura, para que ela resolva. Normalmente com a prefeitura, às vezes pode ser Força e Luz, pode ser outra empresa, mas normalmente junto com a prefeitura. E essa produção de indicações na Câmara, ela é alta, tem sido um número muito alto de documentos produzidos diariamente. Sim, até por conta de que a gente vê a situação da cidade, a crise do país que passou, as prefeituras sem muito dinheiro, sem muito recurso, e o volume e até a prioridade que se dá de um governo ou outro governo para atacar, para resolver. Então a gente tem realmente muitos problemas, buraco em asfalto, né? Mato, tudo que você imaginar, até coisas da própria Força e Luz, aí, como posteação e assim por diante. Né, falando dos postes da companhia, tem, além dos postes de madeira, tem também aquele acúmulo de fios nos postes, né? Então, essa foi até uma legislação que nós vimos o problema, chamamos o pessoal da prefeitura, a gerência aqui, chamamos a Força e Luz, as empresas que trabalham com isso, elaboramos uma lei, não é nossa, mas elaboramos a lei e pedimos que o prefeito assinasse e encaminhasse para cá e foi aprovada. Infelizmente, falta a fiscalização, a cobrança em si, para que a lei seja obedecida e não fique tantos problemas aí com a fiação solta na cidade. Vereador, me chama a atenção entre essas indicações, algumas tratando de entupimento de rede de esgoto. Isso tem acontecido? Também. Todo mundo sabe que nós temos rede de esgoto aí, que são manilhas seccionadas ainda, né? Pedaços de manilha. Então a cidade é muito antiga, mais de 200 anos. Então tem redes aí que tem que ser substituída. E o DAI teria que ter suporte, né? E capital para estar podendo renovar essas tubulações antigas, né? Subdimensionadas na época, e para tubulações mais modernas, sem problemas de vazamento. Vereador, tratando agora de drenagem e pavimentação, está sendo feito esse serviço na região da Chácara Flora e também do Parque Planalto, para conduzir as águas da chuva de uma forma correta. Como está o andamento, a execução deste serviço? Então, drenagem, Chácara Planalto teve um projeto já, a reclamação é muito antiga, né? Tinha um projeto ainda da época do Lachicha, que era secretário de obras, ele fez um projeto, mandou para Brasília, são 11 loteamentos de chácara que existem em Araraquara, ficava em cerca de 50 milhões. Né? Então não se conseguiu e ficou impraticável, entra governo, sai governo, agora se conseguiu realmente dinheiro aí para fazer pelo menos 3 ruas, duas avenidas e uma rua na Chácara Flora, né? E uma drenagem também no Planalto. Então, se fez parte da drenagem dela, mas eu chamei a atenção exatamente por essa foto aí que está aparecendo, que é o final, né, da galeria, e ela joga, na próxima foto talvez vai mostrar, joga 1,5 metro de tubulação de água, de diâmetro a tubulação, 1,5 metro em cima dessa área verde, né? Antes de chegar no rio, tem o riacho mais embaixo, vocês vão ver aí que a concentração é tão grande, começou agora, já tem uma árvore tombando, vocês estão vendo, e essa quantidade de água vai abrir aí uma erosão, vai limpar tudo isso aí. Então, até o Alan da prefeitura pediu que eu encaminhasse para ele a sugestão, já encaminhei para a prefeitura, a gente tem que fazer de uma forma disciplinada, encaminhar essa água mais lá embaixo e de uma forma mais lenta e sem causar erosão e desmatamento.
essa é só uma parte do bairro que está sendo feita por conta da disponibilidade de recursos. O vereador falou de 2 ou 3 ruas, elas serão pavimentadas também? Sim, essas ruas são a rua a avenida que desce o ônibus, vira, uma rua curta. Essa rua praticamente, a primeira já está toda pavimentada, falta o último quarteirão, já mais preparado, já com galeria, com tudo mais. E vai faltar ainda, talvez esse ano a prefeitura consiga acabar. Mas é a avenida que passa o ônibus no Parque Planalto, né? A gente sabe que quando chove, lá fica quase que impraticável de um ônibus circular. Então está aí essa avenida Antônio Carvalho Neto, a outra avenida Fortunato Anselmo Pagliarini e a rua Pedro Arroio, onde aquela seta está indicando exatamente aquela término dessa primeira galeria dessa avenida Antônio Carvalho Neto. A prefeitura pretende então soltar na avenida Fortunato Anselmo uma outra rede de galeria, provavelmente fazendo uma outra descarga num ponto diferente, para não concentrar essas duas avenidas que coleta também das ruas transversais aí. Certo, vereador. Vamos então encerrar essa primeira parte da nossa conversa, vamos fazer um intervalo. Na sequência estaremos de volta, continuando com esta edição do programa Vereadores em Ação, conversando com o vereador Elias Chediek. De volta com esta edição do programa Vereadores em Ação, conversando hoje com Elias Chediek, vereador da Câmara Municipal de Araraquara. Nesta segunda parte da conversa, vereador, tratado um problema que está ocorrendo, inclusive agora, neste período, que é o de enchentes em alguns pontos da cidade. Crescimento da cidade, impermeabilização, algumas obras que ao longo do tempo acabaram não acontecendo. O que o vereador pensa sobre isso? A gente não só pensa, mas como age também. Mas, infelizmente, a drenagem é uma coisa que foi esquecida em governos, né? Praticamente quase todos os governos não se preocuparam. Preocuparam em passar um asfalto, né? Um piche em cima da rua, falou, inaugurei, asfaltei e foi embora. Então, essa preocupação é mais recente, é evidente que todas as obras novas já têm essa preocupação, mas as antigas estão causando problemas que nós estamos vendo aí em Araraquara sofrendo, né? No córrego da Servidão, no córrego do Ouro, principalmente, né? Em outros pontos da cidade, mas principalmente nessa área central aqui, embaixo do terminal de integração. A gente vê aí que a água é muito volumosa. Daí a gente está estudando, né? É planejamento futuro, mas tem que ser planejado, tem que ser discutido com a cidade, com a prefeitura. Exatamente essa foto aí vai mostrar que no Parque dos Trilhos, né, esse projeto, assim que a ferrovia sair do Parque dos Trilhos, toda essa rede verde que está aí caminhando do lado da Vila Xavier, é a linha da antiga Paulista, a Paulista de Estrada de Ferro. Essa linha a gente pretende fazer, está projetado e discutido com a prefeitura, com a cidade, uma outra, vamos chamar de via expressa, mas uma outra via expressa do lado de lá do parque, e aí sim, com um coletor de água pluvial de toda a vila, evitando que a água chegue de uma vez aqui embaixo, no córrego, na via expressa atual. Então, seriam bacias de contenção, piscinões, seja o que for, isso está sendo mais detalhado, mais discutido, mas ao longo de todo o trajeto, vários locais em que a gente vai armazenar, na chuva pesada que cai praticamente em 1 hora, uma chuva muito violenta, você contém essa água e depois solta devagarzinho após a chuva para o córrego normal. E a retirada dos trilhos ganhou um novo alento agora com a renovação antecipada da concessão para a operação da Rumo Logística, ampliando em mais 30 ou 35 anos esta concessão, e ela acabou ficando com algumas contrapartidas. Uma delas é aqui em Araraquara, construção de oficinas e retirada dos trilhos do centro. Isso também possibilita a presença de um VLT, de um transporte público ali, né? Essa discussão já, nós pelo menos estamos discutindo há mais de 20 anos já. Quando eu estava na FEPAS a gente já discutia alguma coisa a respeito disso, do pátio em Tutóia. Agora se concretizou o pátio em Tutóia, se der um clique mais ali vai aparecer na foto já a ferrovia, né? Onde é que está passando atualmente, e que é a parte vermelha, e a parte amarela, que se der um clique agora vai aparecer, a parte amarela é o contorno ferroviário. Então essa área do ponto A ao ponto B, do Biagione até a Randon aqui embaixo, essa área vai ser então disponibilizada para a cidade,
e a ideia é colocar estações do VLT resolvendo um problema de transporte. Todo mundo tem reclamações graves aí sobre o transporte coletivo e Araraquara não vai resolver o transporte coletivo acertando o horário de ônibus, colocando um ônibus a mais, um a menos, porque a cidade é muito antiga, são ruas estreitas, apertadas, é difícil. Então a solução seria realmente colocar um VLT dentro desse projeto que é muito amplo, né? Não só o VLT, mas colocar aqui no Novo Passo, né? A Prefeitura, a Câmara Municipal, né? Nessa área também, fazer novas ligações com a Vila Xavier, como está sendo mostrado aí, a Avenida José Bonifácio, a Avenida Espanha, aqui no centro da cidade, mas isso ao longo de todo o trajeto desses 15 quilômetros que a ferrovia atravessa a cidade. Então é uma discussão que está sendo intensificada cada vez mais, até por conta do que o Chico falou, né? A própria Rumo já comentou que ela tem até o 2023 para sair dessa área. Ela saindo, que é o problema da oficina dentro da cidade, né? Aí sim ela libera o trecho, porque ela vai ter que resolver o problema da oficina e do abastecimento. E aí está um exemplo da estação de integração da Bonifácio, por exemplo, né? Aí está o ônibus lá embaixo na Via Expressa, né, do lado direito aí da foto, e o VLT com a estação do lado esquerdo. Então dá para você perceber que o ônibus vai simplesmente fazer um serviço de ligação bairro até o terminal, até um terminal de integração, que vão ser cerca de 8 estações, e o pessoal vai para o VLT e do VLT vai fazer a integração, transporte mais de massa. Então vai ficar um transporte mais fluido, muito menos tempo, muito mais conciso, muito mais tranquilo você viajar num transporte desse. Vereador, nosso tempo é curto aqui no programa Vereadores em Ação. Queria tratar agora de um assunto que é recorrente, inclusive, nas nossas conversas, é recorrente também na atuação do vereador, que é sobre os valores pagos a mais, a restituição dos valores pagos a mais no IPTU. O vereador tem tratado bastante desse assunto. Quando saiu lá em 2017 essa nova legislação do IPTU, a gente foi verificar os cálculos e a forma que foi feita e achamos inúmeras falhas, né? E dessas inúmeras falhas, nós conseguimos apenas, eu vou dizer apenas, porque a planta genérica não se arrumou da forma que devia ser arrumada, mas na própria lei estava se cobrando aquele contribuinte que ia diminuir o valor do IPTU, a prefeitura igualou, paga a mesma coisa que você pagou ano anterior. Ou seja, para quem aumentou, cobrou a mais, e para quem ia diminuir, se cobrou a mais também, não diminuiu. Uma ação na justiça, uma denúncia junto à promotoria pública, se conseguiu que se tirasse, a prefeitura acabou aceitando e retirou o artigo 18. Com isso, praticamente vocês estão vendo aí de 118 mil imóveis que tem a cidade, ou tinha a cidade em 2017, 50 mil foram cobrados irregularmente. Então 50 mil imóveis dentro de Araraquara têm direito à restituição do IPTU, que foi cobrado a mais. Agora, como proceder? Você tem que fazer uma reclamação junto à prefeitura. E aí vai aparecer lá essa diferença e você vai entrar numa fila. Cerca de 600 pessoas dessas 50 mil que teria direito, umas 600 reclamaram e dessas 600 deve ter umas 5, 6 que receberam. E até agora não se pagou. Então essa é uma reclamação que a população tem que cobrar a prefeitura através de requerimento. Então o vereador está prestando uma informação para a população. Como o cidadão deve proceder? Então a prefeitura acabou colocando quem ia diminuir o IPTU. Ela disse assim, olha, na lei ela disse, quem vai diminuir não diminui, paga o mesmo valor do ano passado, que foi 2016. Então em 2017 esse valor veio acrescido erroneamente. Nós entramos com uma reclamação no Ministério Público, entrou na Justiça e a Justiça pediu para que a prefeitura, ou determinou que a prefeitura retirasse um artigo. Com isso, a gente vê que praticamente 50 mil imóveis da cidade teria que diminuir o valor do IPTU. Para acontecer isso, a pessoa tem que entrar com requerimento na prefeitura reclamando desse valor, para que ela seja reembolsada. Infelizmente, de 50 mil pessoas, imóveis, né,
teve 600 mais ou menos que reclamaram e a prefeitura deve ter pago uns 5, 6 pessoas por enquanto, que eu saiba. Então, você tem direito, você tem que analisar e entrar com requerimento pedindo para a prefeitura a devolução desse dinheiro. Ok, a restituição do valor então que foi pago a mais. Exatamente. Vereador, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Vereadores em Ação, que nesta edição conversou com Elias Chediek. Obrigado, vereador. Nós que agradecemos. Um grande abraço a você e continue ligado na programação da TV Câmara.